Bom dia a todos. Tenho a honra de apresentar o meu comandante, senhor Coronel Gilberto Lopes da Silva. Falar um pouco sobre a prevenção de queimaduras e, basicamente, eu vou falar sobre a atuação do Corpo de Bombeiros, que se divide em diversos setores da corporação. Vou destacar a atuação de 3 setores especificamente. E eu gostaria de começar dando um exemplo claro assim, do que já foi falado até agora, daquilo que a gente tem vivido também. É importante a criança saber que não deve mexer no fogão quando a mãe está cozinhando, por exemplo. Mas é importante a mãe também saber que ela não deve deixar uma panela com cabo longo e esse cabo para fora do fogão. Então, como já foi dito pelos vários especialistas e colegas aqui dessa mesa, é importante o sentido da educação, da prevenção das crianças e dos adultos também, ou seja, uma campanha de conscientização geral. Não só as crianças, por exemplo. Tem vários exemplos de acidentes domésticos que realmente é a nossa vivência também, em termos de queimadura. O maior caso é o acidente doméstico mesmo. Então, é importante conscientizar. E as oportunidades que o Corpo de Bombeiros tem de atuar nessa prevenção, elas são raras. Nós aproveitamos todas as oportunidades, nas inserções na mídia. Eu mesmo tive a oportunidade de participar uma vez de 3 ou 4 blocos de um programa televisivo, né, uma reportagem, o Balanço Geral. Eu participei e eu falei, mostrei exemplos práticos, né? Então, acho que aquela inserção, a mídia que realmente atinge muitos lares, onde a gente teve a oportunidade de especificar basicamente vários cuidados que a população deveria ter. Só que isso foi apenas uma inserção que eu vivi. Claro que a corporação tem várias outras oportunidades de inserção na mídia, mas como a doutora Teresa Piccolo comentou, não existiu ainda na história do Brasil uma campanha nacional instituída. Então, a prevenção a queimaduras ainda não está instituída no Brasil. Eu acho que isso é uma iniciativa que poderia sair dessa audiência. Bom, então, voltando à atuação do Corpo de Bombeiros, basicamente as três atuações que a gente vai citar aqui. Existe atuação em primeiros socorros, né, em emergência médica, que, graças a Deus, é o grupamento ao qual eu pertenço, faço parte já há quase 6 anos. E a gente atua, né, em todo o DF, mesmo antes do advento do SAMU, o Corpo de Bombeiros realmente de Brasília aqui, que atendia toda a questão de emergência médica. E nós temos hoje em dia uma casuística, uma estatística de 4.000 ocorrências por mês. Em torno de 5% dessas ocorrências são ocorrências vítimas de queimaduras. Então, que o Corpo de Bombeiros atende. Então, cerca de 200 pacientes por mês. Claro que isso varia um pouco, tem uma variação ao longo do ano. Então, essa é a primeira atuação, a atuação de emergência. Nós temos uma tropa de socorristas capacitada em primeiros socorros. É claro que é uma atuação inicial, emergencial, e a gente vai transportar até o profissional médico aquele paciente com todos os cuidados necessários. Existe uma linha também de cuidados, que é de um outro setor da corporação, que é a área técnica, o Departamento de Segurança contra Incêndio. E esse departamento, essa área técnica, basicamente composta por vários engenheiros, ela especifica todas as instalações prediais, todos os cuidados em relação à prevenção de incêndios. Então, não necessariamente de queimaduras, mas de incêndios de modo geral. Por exemplo, o uso correto do extintor de incêndio. Quer dizer, se uma pessoa está sofrendo uma queimadura, a gente não pode, por exemplo, direcionar o extintor para aquela pessoa. Só que as pessoas não sabem disso. De repente, pode até agravar as lesões. Então, essa área técnica é responsável por normatizar todas as instalações prediais, normatizar o uso de extintores, a colocação correta, sinalização contra incêndio, sinalização de pânico. Então, a gente observa sinais luminosos de saída, iluminação de emergência, toda essa área técnica que não necessariamente está ligada a queimaduras, mas eventualmente pode estar também, nesse sentido da prevenção. E um outro setor da corporação também que atua bastante é o setor de projetos sociais. Então, a corporação tem uma assessoria de projetos sociais. Existem vários programas também. Eu destaco, por exemplo, o programa Bombeiro Mirim. Então, em várias comunidades carentes e alguns quartéis da corporação, alguns militares são retirados da atividade operacional, estão destinados ali a ter esse cuidado algumas horas com as crianças. Então,
Para essas crianças, principalmente de localidades carentes, são repassados muitos conhecimentos, dentre eles também toda a questão de prevenção de acidentes domésticos, inclusive queimaduras, e toda a questão de cuidado, de cidadania também. Aquela criança, inclusive, pode orientar a mãe e pode orientar o que deve e o que não deve fazer como primeiros socorros em caso de queimadura. Então, a gente observa muito paciente ainda colocando pasta de dente. A gente chega numa ocorrência e já tem pasta de dente, já tem maionese, manteiga, clara de ovo, enfim, uma série de produtos que às vezes pode estar até contaminando aquela lesão e piorando eventualmente a evolução dessa queimadura. Então, a gente tem essa orientação também para o projeto Bombeiro Mirim. Como eu falei, é uma iniciativa muito importante, muito boa, mas fica ainda aquém porque, muito provavelmente, os pais, que também com baixa renda, baixo nível de instrução, não são atingidos da maneira completa, assim. Então, basicamente, finalizando a minha fala, fica essa enorme importância da sugestão que a doutora Tereza comentou de realmente institucionalizar uma campanha nacional nesse sentido da prevenção, de instruir os pais, e ter uma iniciativa nesse sentido.